E se eu te falasse que muito além de Neville Goddard, Joseph Murphy, Bob Proctor, Joe Dispenza, há muito tempo atrás, um sujeito muito simples, humilde, vindo de uma cidade muito pobre chamada Nazaré, já nos ensinava os segredos da manifestação. E quando você entende profundamente o que esse carpinteiro realmente nos ensinou, muito além do que é pregado pelas religiões, você nunca mais vai enxergar a realidade do mesmo jeito. Se você entender o que eu vou falar nesse vídeo, você vai aprender a criar uma frequência tão poderosa que vai literalmente parecer trapaça. E veja bem, Jesus vivia em um estado de consciência tão alinhado, tão coerente, tão pleno, que a realidade literalmente obedecia aos comandos dele. E ele não só vivia assim, ele tentou ensinar isso para a humanidade inteira. Só que o tempo distorceu, as religiões filtraram e a mensagem original ela acabou se perdendo. E nesse vídeo eu quero te mostrar como os ensinamentos de Jesus revelam exatamente como a manifestação funciona. Por que ele era capaz de curar, de multiplicar, de literalmente acalmar tempestades. E como tudo isso não era um milagre mágico, mas uma consequência natural de como ele percebia a si mesmo, ao mundo e a Deus. E eu vou te mostrar como Jesus explicava sobre vibração, sem nunca usar essa palavra. Como ele descrevia o poder da identidade, da fé, da expectativa, do foco. Então fica comigo até o final, porque lá eu vou te dar um presente que eu mesmo desenvolvi, que vai te ajudar a criar essa frequência tão poderosa, para que você não só compreenda o que Jesus ensinou, mas aprenda a viver exatamente como ele vivia. E olha só, antes de Jesus ensinar os discípulos dele a curar, a multiplicar, a transformar, Jesus ensinava sobre identidade. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E você? Que historinha você conta sobre você? Quem você diz para si mesmo que você é? Vítima de um relacionamento tóxico? Que você é alguém que não merece ser amado? Que você é alguém que não consegue prosperar? Você se preocupa sobre o que as outras pessoas falam sobre você? E olha que louco, os discípulos eles estavam tão aflitos sobre o que as outras pessoas falavam sobre Jesus, enquanto Jesus pergunta para eles calmamente: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, nesse momento, Jesus ele estava literalmente cagando sobre a opinião de todas as outras pessoas ali. E entenda que você não é o que as pessoas falam. Você é o que você acredita que você é. Porque olha só, para Jesus o milagre ele não era o objetivo, ele não era o ponto de chegada. Mas ele era um efeito natural de quem simplesmente lembra quem é. Vós sois a luz do mundo. Pensa no peso dessa frase. Jesus aqui não disse, eu sou a luz e vocês me acompanham. Ele disse, vocês são o mesmo que eu sou. Em outras palavras, vocês possuem a mesma substância criadora, a mesma fonte, a mesma centelha divina. E logo depois ele complementa, vós sois deuses. Isso aqui ele soa como heresia para quem vê Jesus apenas como um símbolo religioso, mas não para quem entende que Jesus estava despertando a consciência humana para sua verdadeira natureza. Eu e o Pai somos um. A sua realidade externa ela é limitada pela identidade que você acredita possuir. Se você se percebe pequeno, inferior, indigno, incapaz, a sua vibração ela se torna incompatível com o extraordinário. Jesus veio para corrigir exatamente isso. A autoimagem espiritual distorcida da humanidade. Se você entender esse princípio da identidade, o próximo ele vai simplesmente explodir a tua mente. Porque Jesus ele explica como essa identidade ela cria a realidade através de um certo elemento. Veja bem, Jesus nunca descreveu a fé como uma crença intelectual. Para ele, a fé era um estado vibracional, uma certeza interna, uma congruência total. E é por isso que ele diz, se creres, verás. Não é
ver, eu tenho que ver para crer. Não, Jesus ensinou que você precisa crer e aí você vai ver. Essa é a ordem vibracional do universo. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebeste e vos será dado. E olha só, ele não diz assim, ó, acredita aí que um dia virá. Ele diz, acredita que você já recebeu. Isso aqui é a pura metafísica da manifestação. O campo responde ao estado interno e não ao desejo. A fé, ela é igual à vibração do já é. E quando você vibra assim, talvez um dia, a realidade ela responde com talvez um dia. E quando você vibra no agora, a realidade ela se reorganiza no agora. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa, você realmente acredita que Jesus estava falando de forma metafórica aqui? Ele que literalmente parou uma tempestade do nada? Reflete sobre isso. Mas Jesus, ele não para por aí. Ele ensina o mecanismo que sustenta a fé, que é a forma como você enxerga o mundo. Jesus sabia que a percepção ela molda tudo. E é por isso que ele dizia, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui quando ele fala olhos, ele está se referindo o quê? A percepção. Aqui ele está basicamente dizendo que se a forma como você percebe a vida for iluminada, toda a sua vida será iluminada. Jesus ele já ensinava naquela época que a consciência ela cria a forma. E os olhos, espiritualmente falando, como Jesus colocou, eles são os filtros que definem o que você percebe, o que você permite, o que você recebe, o que você manifesta. E aqui um exemplo muito simples, duas pessoas passando por uma demissão, por exemplo. Uma pode enxergar uma oportunidade de tirar os seus projetos da gaveta e realmente colocar em prática, e a outra pode ver que simplesmente agora é o fim dela e ela não sabe como que ela vai encontrar outro emprego, então ela acaba ficando desesperada. E Jesus ele já sabia disso. Por isso mesmo que ele falava, seja-vos feito segundo a vossa fé. Mas a fé aqui que Jesus fala é a percepção, mais a convicção, mais a emoção. E isso aqui cria frequência. Mas não adianta ter uma percepção nova se o coração, a emoção, ainda vibra em escassez. É por isso que Jesus ensinou o princípio mais poderoso de todos. Foco. Porque onde está o teu foco, está a sua frequência. E Jesus ele ensinava o foco de maneira muito direta. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o que ele quis dizer com tesouro? Bom, simplesmente o tesouro é o foco. E o coração seria a sua vibração. Se a gente for colocar isso na linguagem da manifestação, a frequência dominante, ela é composta por aquilo que você mais coloca o seu foco. Se você foca no medo, a sua vibração, a sua frequência, ela se torna uma frequência de medo. Se você foca na falta, mais falta você vai ter na sua vida. Se você foca no seu propósito, naquilo que você quer, mais daquilo você vai ter na sua vida. A sua frequência ela vai ser alimentada com aquilo. É por isso que se você quer mais saúde, você não pode focar na sua falta de saúde, na doença. Você tem que focar na saúde. Se você quer mais prosperidade, mais abundância na sua vida, você não pode focar na falta do dinheiro, na miséria. Você tem que focar na abundância que já está disponível para você aqui e agora. Você tem que focar nas bênçãos que estão acontecendo na sua vida nesse exato momento, porque está acontecendo muitas bênçãos, só que o seu foco não está aí. O seu foco está na desgraça.
Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa ela acorda e logo de manhã ela já pega o celular, ela já vê as contas que estão ali para pagar, ela já começa a pensar em problema, ela já começa a entrar no medo, ela já começa a imaginar milhões de cenários negativos. Já no primeiro minuto da manhã, ela já colocou o foco dela, o tesouro dela, na desgraça, no problema, na escassez. E o que vai ser o dia dela se não nisso? Onde é que vai estar o coração dela? Vai estar nisso, vai estar no medo, na escassez? Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Por favor, presta muita atenção. Esse aqui é o ponto-chave desse vídeo. E se você só levar isso aqui que eu vou te falar agora, toda a minha missão aqui já valeu. Esse vídeo já valeu por completo. Jesus veio para nos ensinar a despertar o Cristo que há dentro de cada um de nós. E isso é o verdadeiro significado da manifestação. Esquece dinheiro, esquece casa, esquece carro, esquece um relacionamento. Pois olha só, segundo as palavras dele mesmo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, alinha a tua vibração primeiro. Coloca o teu tesouro no lugar certo, coloca o teu coração no lugar certo. Que casa, carro, relacionamentos, dinheiro, prosperidade, tudo isso vai te ser acrescentado naturalmente. Para de pedir isso e começa a se alinhar com a vibração de quem já é próspero, de quem já é abundante, de quem já é amado, amada. Mas tem um ingrediente secreto que Jesus ele menciona repetidamente, mas poucas pessoas elas entendem. Porém, antes de eu te passar esse ingrediente, se esse vídeo realmente está abrindo a tua mente, está abrindo o teu coração de uma forma positiva, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal e escreve aqui embaixo nos comentários, com real convicção, eu sou o Cristo em forma humana, que isso vai ativar uma vibração muito poderosa dentro de você. Te convido também a conhecer a Jornada de Volta ao Ser, o primeiro link aqui na descrição, onde lá dentro eu vou te guiar passo a passo para você se reconectar com essa centelha divina que existe dentro de você. E eu vou te ajudar a reprogramar a sua mente e despertar todo o teu poder adormecido. Mas olha só, voltando aqui para o vídeo, o ingrediente sobre o qual eu falei antes é uma coisa chamada expectativa. E veja bem, a expectativa não é desejo. Ela é basicamente como você espera que o universo ele te responda. E Jesus ele ensina isso aqui de forma muito direta quando ele fala para a moça que é curada do fluxo de sangue, quando ela toca nas vestes dele, ele olha para ela e fala: a tua fé te salvou. E ela não foi curada porque ela pediu para ser curada. Ela foi curada porque ela já esperava que quando ela tocasse nele, simplesmente tocasse nas vestes dele, inevitavelmente aquilo ia acontecer. Era a fé dela, era a expectativa dela. E a expectativa, ela cria um alinhamento imediato no campo vibracional. Você pode desejar prosperidade, mas ao mesmo tempo esperar fracasso. Você pode pedir amor, mas ao mesmo tempo já esperar uma rejeição. Você pode orar por mudança na sua vida, mas ao mesmo tempo esperar que as coisas vão continuar iguais, porque é assim mesmo. Sua vida nunca muda. A realidade sempre obedece à expectativa e nunca ao pedido em si. Mas Jesus, ele sabia que simplesmente nada disso funciona se você continuar reagindo à realidade como se fosse vítima. E é aqui que entra o ponto mais profundo de todos. Jesus ele nunca reagia ao mundo externo como se fosse definitivo. Ele via o mundo físico como resultado, não como a causa. E é por isso que ele disse: não julgueis segundo a aparência. Aqui Jesus ele não está falando sobre pessoas. Ele está falando sobre uma estrutura fundamental do funcionamento do universo. Em termos de manifestação, não se prenda ao 3D, porque o 3D ele só está te mostrando uma vibração antiga. Quando você reage ao 3D com medo, desespero, frustração, ansiedade, ressentimento, você vai estar sempre reforçando uma vibração antiga de escassez. E Jesus ele ensinava justamente o oposto. Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir.
Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Nessa parte do Sermão da Montanha, o Jesus ele falava justamente sobre isso, sobre essa reação ao 3D. E eu vou te dar um exemplo muito prático sobre isso. Você está ali vibrando prosperidade, uhul! E de repente chega uma conta inesperada. Pá! E se a sua reação for: ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai, e agora? Como é que eu vou pagar essa conta? Ai, eu não tenho dinheiro. E aí, como é que eu vou fazer? O que acontece? A sua vibração ela gera essa incoerência. Você estava vibrando prosperidade e de repente surge um eco do passado, uma conta inesperada, e você reage exatamente da mesma forma que você sempre fazia. E aí a sua vibração ela volta para estaca zero, diante de você começar a vibrar prosperidade. A sua identidade antiga ainda reagindo ao mundo. Agora, se de repente você está ali vibrando prosperidade, chega uma conta inesperada, que é um eco do passado, e você olha para aquela conta e já está paga essa conta. Eu sei que já. Isso é só um eco se manifestando. Eu sei que eu vou conseguir o dinheiro e já está paga essa conta. Tá tudo certo. É aí a sua vibração ela se mantém estável na prosperidade. Haja sempre com essa seguinte postura: se isso que está acontecendo não fosse um problema para mim, como eu me comportaria? O que Jesus quis dizer é que se o Pai Celestial, que é a consciência cósmica primordial, ela cuida e provê todas as necessidades da natureza, por que você acha que Ele não estaria cuidando de você? Não faz o menor sentido. Agora que você já entendeu como Jesus nos ensinou a criar uma vibração tão forte ao ponto de fazermos a realidade se dobrar aos nossos pés, eu quero te dar algo para você experimentar isso. Não só entender intelectualmente. O Jesus ele não veio só para apontar o caminho. Ele veio para nos mostrar que nós somos o caminho. Porque ele disse: o reino dos céus está dentro de vós. Isso significa que todo o poder criador ele está em você, na sua consciência, na sua vibração, na sua fé. E como eu te prometi, eu preparei um presente especial para você viver isso diariamente. No terceiro link aqui na descrição você vai encontrar o Guia da Manifestação Consciente, que é um agente que eu criei dentro do ChatGPT especialmente para te ajudar a construir e manter essa nova frequência elevada, reforçar essa sua identidade de poder e te lembrar todos os dias do que Jesus realmente quis ensinar. Você não é um mendigo pedindo para o universo, você é co-criador com ele. E se você quiser dar um passo além, eu estou abrindo meus atendimentos de psicoterapia espiritual para aquelas pessoas que sentem que já estão prontas para mudar de vida, mas estão presas numa frequência de medo e de luta. E agora deixa eu te perguntar uma coisa: você está pronto para viver como ele viveu? Ou vai apenas ficar admirando e idolatrando à distância? Porque Jesus nunca quis admiradores. Ele sempre quis seres despertos para espalharem a boa nova. Seja você a boa nova.